Olá, seja bem-vindo ao curso de capacitação IFRR Módulo 2, Assessoramento Pedagógico. E na unidade 1, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a legislação federal e do âmbito do IFRR. Meu nome é Larissa Sombra e estaremos juntos na unidade 2. Na parte 3, nós vamos estudar sobre a Portaria Normativa número 8. Vamos para a nossa cronologia? Nós já estudamos sobre a Portaria Normativa 2, 4 e 5 de 2020 e a 6. Nesse vídeo, nós vamos estudar sobre a Portaria 8 e nos vídeos posteriores sobre as portarias de 2021, a 1, a 2, a 3 e a 4. Vamos para o nosso objetivo? Nosso objetivo é sensibilizar você, cursista, para a importância dessas portarias para o nosso fazer, para você ter essa noção global das atividades não presenciais. O que nos embasam, né? Quais são as legislações que nos embasam para o nosso fazer rotineiro. Então, a Portaria Normativa número 2, ela foi substituída pela Portaria Normativa número 8, do dia 24 de novembro de 2020. E é essa que nós vamos estar estudando nesse momento. A Portaria 8, ela dispõe sobre as normas para o desenvolvimento das atividades não presenciais e registro das atividades em cursos presenciais, formação continuada, entre outros, devido à pandemia Covid-19. Dos seus dispositivos preliminares, ele fala sobre a suspensão das atividades educacionais regulares em todas as suas unidades, né? Em todos os campos das suas unidades. Então, dentre as possíveis estratégias para o desenvolvimento das atividades está, então, as atividades não presenciais, as atividades de ensino não presenciais. E são essas que nós estamos realizando no Instituto. Essa portaria também traz como justificativa a dificuldade para a reposição de forma presencial da integralidade das aulas, a busca para evitar o retrocesso no processo de ensino-aprendizagem dos alunos por longo prazo, pelo qual nós não temos ainda estabelecido esse prazo de pandemia pelo qual nós estamos vivendo, assim como os possíveis danos estruturais e sociais para os estudantes de baixa renda e, claro, a realização das atividades não presenciais até dezembro de 2021, incluindo as estratégias de ensino híbrido. Para o cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, poder-se-á utilizar as seguintes estratégias conforme o parecer 5 do CNE de 28 de abril de 2020, pelo qual nós estudamos. A reposição da carga horária de forma presencial no fim do período de emergência, o fim do período até quando perdurar a pandemia, e a realização das atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias. Por que eu falo mediadas ou não? Porque pode ser um trabalho impresso também, uma entrega de trabalho impresso também é atividade não presencial. A forma da ampliação da carga horária diária para a realização das atividades não presenciais também está abrangida nessa portaria. Então, das estratégias educacionais, falando sobre o capítulo 3, considerando a possibilidade do período de suspensão de atividades presenciais seja ainda mais longo. Então, essa portaria ela vem se preocupar, Tanto que a diferença também entre a portaria 2 e a 5 é exatamente sobre essa inserção do ensino híbrido, para que nós possamos desenvolver as nossas atividades também de forma híbrida. Vem, então, a reposição da carga horária, de forma presencial ao fim do período letivo, o cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas e o cômputo da carga horária das atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias. A reposição da carga horária de forma presencial, segundo o parecer 5, ela vai se dar pela programação de atividades escolares no contraturno, para que essa carga horária seja complementada, pela presença física também dos estudantes nas unidades educacionais de ensino básico e superior. Assim como também é importante lembrar que as atividades não presenciais correspondem ao que? Às atividades acadêmicas desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes, mediadas ou não por tecnologias digitais.
Então, tem muito também essa discrepância de conhecimentos acerca que não, eu estou realizando atividade não presencial, então eu só posso realizar atividade não presencial se eu utilizar uma plataforma? Não. Você pode utilizar outros meios para que possa vir a ter esse processo, né? Esse processo de ensino-aprendizagem com o seu aluno. Tendo em vista que a impossibilidade de aulas presenciais, que nós não podemos agora, no momento, estarmos tendo nossas atividades presenciais. Então, por isso que nós estamos ofertando as nossas atividades de forma não presenciais. A organização da oferta, ela então se dá, as direções de ensino e as coordenações de curso, elas definirão junto aos docentes a oferta dos componentes curriculares. A organização da oferta, ela dá-se-á de acordo com a realidade de cada campus, ofertando preferencialmente até 2 componentes simultâneos nessa oferta. Lembrando que cada campo tem a sua realidade. Leia, mas eu sou do campus Novo Paraíso, aqui a gente já está ofertando uma. Eu estou fora da normatização? Não, é até 2 simultaneamente. Mas sou do campus Boa Vista, oferta mais do que 2. Mas está dentro da realidade do campus, está ofertando mais de 2? Então, ótimo. Vocês também está abarcado dentro do inciso 1º da resolução número 8. A oferta poderá ocorrer por meio de recursos e estratégias conforme seção 2, né, do capítulo. Então, precisa ser observado e ser preenchido no plano de ensino de atividades não presenciais que está no anexo 1, que nós também vamos mostrar nessa apresentação. E está no SWAP, ou seja, você preenche o plano de ensino dentro do SWAP e aí você precisa colocar as suas estratégias didáticas dentro desse plano. Para os estudantes com deficiência, transtorno global, entre outros, deverão elaborar o PEI, o Plano de Ensino Individual, anexo 2. E aí eu chamo a atenção a você, professor, servidor. Nós elaboramos o PEI, o Plano de Ensino Individual, mas, devido a estudos mediados pela intérprete de Libras Áurea, do campus Boa Vista, juntamente com a professora Alana, especialista na área, elas detectaram que esse instrumento ele não está de acordo para que possa vir a atender as demandas dos nossos alunos com necessidades específicas. Por isso que esse plano ele não está mais sendo utilizado. O PEI não está mais sendo utilizado. Mas nos vídeos nós vamos estar mostrando para vocês como é que você pode estar mediando as estratégias juntamente com o seu plano de ensino de atividades não presenciais. Os componentes a serem ofertados 100% por meio de atividades não presenciais deverão utilizar preferencialmente o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Moodle, a plataforma pela qual você, cursista, está usufruindo agora nessa capacitação, preferencialmente. Mas, Larissa, eu sou do Camp, mas eu não utilizo o AVA, eu utilizo outra plataforma, não tem problema. Nós damos preferência porque ele é o meio. A plataforma Moodle, ela é a plataforma do Instituto Federal de Roraima, por isso que nós temos essa preferência pela utilização do AVA. Durante a oferta das atividades não presenciais, poderão atuar, durante essa oferta tem o professor da oferta, um exemplo, sou professora de pedagogia do campus e o meu componente curricular é planejamento escolar. Mas, nesse primeiro ciclo de oferta do meu campus, o meu componente curricular não está no horário. Eu não estou lotada. Mas a minha colega, que é professora de língua portuguesa, ela vai estar ministrando português instrumental. E eu, enquanto docente, eu posso estar ajudando, eu posso estar auxiliando a professora como tutora. No caso da EAD, né, nós temos a tutora, mas no caso das atividades não presenciais, eu posso ser professora auxiliar. Eu posso estar ajudando a professora para que ela possa vir a desenvolver o seu componente curricular e assim eu posso estar ajudando e também estar exercendo o meu papel de professora auxiliar nesse momento. Da organização da oferta. Para a oferta dos componentes curriculares, é claro, deverão observar os protocolos aprovados pelos comitês, locais de enfrentamento também ao Covid. Assim como nós já estudamos
Sobre as portarias do estágio de graduação e dos técnicos, nós também precisamos estar observando isso para o nosso fazer das atividades não presenciais. Todas as legislações que estão vigentes, e são muitas, como nós já estudamos até então. As definições do componente curriculares a serem ofertados no meio de atividades não presenciais deverão o quê? Ser registrados em ato oficial conforme descrito abaixo. O primeiro, curso superior de graduação e pós-graduação, lato sensu por meio de ata do colegiado. Segundo, cursos técnicos, por ata, memória da reunião, com a participação do coordenador de curso, direção de departamento e o setor pedagógico, assim como os cursos de formação inicial e continuado, FIC, com carga horária igual ou superior a 160 horas, precisa também dessa ata, né? De reunião com a presença da coordenação do curso FIC e os setores de extensão. Considerando o bom aproveitamento das atividades, orienta-se que as atividades síncronas não ultrapassem de 120 minutos. Essa atividade, né? Atividades, às vezes, que os professores fazem no Meet, que não ultrapassam 120 minutos. E também o plano de ensino de atividades não presenciais, ele precisa ser encaminhado para a coordenação do curso, juntamente com o setor pedagógico, né, para que o coordenador possa vir a ter aquela interatividade acerca do planejamento do professor. E quando necessário, o plano deve ser encaminhado também para o NAPNE, para o devido encaminhamento e acompanhamento do NAPNE. O material pedagógico e os instrumentos avaliativos, segundo o artigo 13º, para atender estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, deverão ser adaptados pelo docente do componente curricular com o apoio da equipe multiprofissional que compõe o NAPNE. Isso é importantíssimo. Esse material pedagógico, esse acompanhamento, então você, professor, que tem na sua sala de aula algum aluno que se enquadre em deficiência, transtorno global de desenvolvimento, entre outros, você precisa desse auxílio, então é muito importante você também estar compartilhando o seu plano com o NAPNE para essa construção coletiva. 14º, todas as ações desenvolvidas pelo docente devem ser registradas obrigatoriamente no diário, no SUAP, no que é acadêmico, entre outros. Larissa, mas a minha sala está no AVA. Lá no AVA tem a planilha de notas. Eu preciso estar registrando no que é acadêmico, no SUAP? Sim, precisa, porque é importante. Lá no que é acadêmico, claro, no AVA, nós temos a planilha de notas, mas para registro escolar, você precisa estar registrando essas notas e atividades no que é acadêmico, SUAP, entre outros meios de registro acadêmico do seu campi. Esse artigo 15º é muito importante sobre a frequência. Muitos professores têm essa dúvida. Larissa, o meu aluno, ele não participou, ele não se torna presente. Eu tô lá, baixei a planilha no AVA e vi que o aluno ele não está frequente nas minhas aulas, ele não está frequente tendo acesso, e não está acessando a minha sala diariamente. Então, eu estou colocando falta para esse menino. Ele não está comparecendo, então estou colocando falta. Mas o artigo 15º ele tem um outro entendimento dessa frequência. A frequência deve ser atribuída mediante a realização das atividades. Como assim, Larissa? Então, durante uma semana, o aluno não acessou a minha sala, às vezes ele não participou das minhas aulas síncronas, mas ele realizou as atividades. Eu dou frequência, dou presença para esse aluno, sim. O entendimento do artigo 15º é exatamente esse. Se o aluno realizou as atividades, então a frequência dele é computada a partir da realização dessas atividades. Então, as atividades não presenciais, elas podem ser desenvolvidas por vários meios. Pelo AVA, como já dito, por meio da disponibilização do material didático no SUAP, no que é acadêmico, por meio do aplicativo de comunicação, que permite a gravação de vídeo, como esse agora que eu estou fazendo com vocês. Eu estou gravando os vídeos. Vocês também podem estar utilizando esse meio para poder estar gravando vídeos e deixando lá na plataforma ou disponibilizando esses vídeos no canal do YouTube do Instituto Federal, para que os alunos possam vir e estar acessando esse meio de conhecimento.
por meio de salas virtuais, por meio de elaboração e disponibilização de material impresso, por meio de webconferência, aplicativo, entre outros, e por meio de atividades em redes sociais, possibilitando o acesso aos estudantes a essa interatividade. E, por fim, por meio de videoaulas. Os planos de ensino de atividades não presenciais dos componentes curriculares deverão ser encaminhados ao setor pedagógico para análise, com cópia para coordenação de curso. Então, você faz seu plano, envia para o setor pedagógico com cópia para coordenação. E os estudantes de cada turma deverão ser comunicados do início das atividades com uma antecedência mínima de 48 horas. Assim como a coordenação do curso e o setor pedagógico e os docentes organizarão um quadro de horários para o desenvolvimento de atividades síncronas. Um exemplo, Larissa, sou professora de matemática, eu sou professora de matemática e segunda-feira é meu encontro síncrono, mas segunda-feira às 10 horas da manhã também a professora de educação física marcou o seu encontro síncrono. Então, para que não haja esse conflito de horários, é bom fazer esse quadro de organização. Assim como deve disponibilizar os instrumentos e horários para sanar dúvidas aos estudantes. Muitas vezes nós temos dúvidas enquanto alunos, nós também do curso temos. Então, já foi separado esse horário de toda sexta-feira pela manhã, nós temos esse encontro, esse bate-papo para esclarecimento de dúvida dos cursistas. Esse momento não é muito rico, então, os estudantes eles também precisam desse momento para esclarecer dúvida. Por mais que a sala esteja completa, por mais que seja todo o material lá disponibilizado, é importante ter esse momento de tirar dúvida com os alunos. Considerando o contexto da pandemia, por vontade própria ou decisão de seu responsável legal, ele pode fazer o quê? O trancamento da sua matrícula. Então, o capítulo 5, ele fala exatamente sobre isso, sobre esse trancamento da matrícula do aluno. E independente de etapa do curso em que estiver cursando, ele pode vir a trancar a matrícula. O trancamento fica condicionado à apresentação de nada consta, conforme a orientação do setor de registro acadêmico do seu campo. A reabertura da matrícula deve obedecer o previsto na organização didática em vigência do IFRR. Nas disposições finais dessa portaria 8, ela fala que caso algum campo decline da utilização das atividades não presenciais, ele deve apresentar para a PROEM os encaminhamentos de conclusão, como é que vai se dar a conclusão do ano letivo de 2020. Assim como cada campus deverá divulgar à comunidade acadêmica os seus componentes, como está ocorrendo as atividades não presenciais, ter esse diálogo. Como bem estudado por nós nas legislações nacionais, é a comunicação, é a publicidade do que nós estamos fazendo enquanto IFRR para atendermos o nosso público. Aos estudantes comprovadamente identificado que não têm acesso à possibilidade para o desenvolvimento das atividades não presenciais, deverão ser realizadas quando o retorno às atividades presenciais do campus, esse horário, ou seja, o aluno comprovou que ele não tem como acessar, não tem internet em casa, não tem notebook, não tem celular. Então, nós retornarmos às atividades presenciais, ele vai ter que ter esse acompanhamento, ou seja, ele vai ter que ser reposto a esse aluno as atividades que foram ofertadas de forma remota na pandemia. O estudante que não informar essa indisponibilidade de acesso à internet e não participar também das atividades, ele terá sua matrícula trancada compulsoriamente. O aluno não deu notícia, o aluno não realizou, também não comunicou que ele estava sem acesso, então a matrícula dele vai ser trancada. A apresentação e a defesa dos relatórios de estágio, curriculares e trabalhos de conclusão de curso também vão ser realizadas por aplicativos de comunicação de voz e vídeo que permitam essa gravação. Compete aos diretores de ensino, os coordenadores de curso e os servidores do setor pedagógico o acompanhamento e desenvolvimento dessas atividades não presenciais. Assim como os coordenadores de curso, eles deverão informar, ao final de cada componente curricular, um quadro contendo os dados desse estudante, aprovados, reprovados, evadidos com trancamento de matrícula e sem condição de acesso às atividades não presenciais. Atenção! Será composta uma comissão
com representantes de todas as equipes pedagógicas de todo o campi, que terá a responsabilidade de realizar o acompanhamento, discussão e alinhamento dessas ações, da realização das atividades não presenciais. E essa comissão, pela qual eu tenho muito orgulho de participar, ela já foi realizada, é a comissão de acompanhamento, que ela é composta por todos os pedagogos de todos os campi. Lá, nós colocamos em pauta todas as dificuldades dos servidores, dos professores e alunos e para o aperfeiçoamento das nossas ofertas. Então, aqui no anexo 1, é o plano de ensino de atividades não presenciais. Esse é o plano que está disponibilizado no SUAP para preenchimento do docente. E nós vamos aprender como preenchê-lo nos vídeos que irão nos decorrer dessa formação. Aqui, então, é o PEI, o plano de ensino, o ensino individualizado que não está sendo utilizado. Esse plano não está sendo utilizado. Vou voltar aqui um pouco a tela. Aqui, no plano de ensino de atividades não presenciais, nós vamos estar preenchendo também sobre essa adequação do nosso planejamento para os nossos alunos que têm alguma necessidade específica, já que esse instrumento não tem mais validade no âmbito do IFRR. Vamos ao nosso pensamento? Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Nossas referências bibliográficas, nossa equipe do módulo 2, eu, pedagoga Maria Elisângela Lima dos Santos, ambas do campus Boa Vista, e nossa intérprete de Libras, Juliandre Coutinho Viana dos Santos. E o nosso muito obrigada. Desde já, qualquer dúvida, mande e-mail para o larissa.sombra@ifrr.edu.br e não esqueça de se inscrever no nosso canal do IFRR. Nos vemos nos próximos vídeos.